Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Vanessa Santana e vamos ficar juntos hoje para mais um Rio Educa na TV. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sempre na atualidade e tem interferência diária, né, nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre o ser humano e o ambiente. Estamos tudo misturado, tudo junto e misturado. Nossas ações vão sempre ter reflexos, né, no nosso planeta. Vamos falar um pouco sobre isso? Já sabemos que o nosso planeta ele é composto, né? Tem componentes que são sólido, líquido e gasoso. E tudo que a gente precisa para sobreviver vem desses componentes, como os nossos alimentos, a matéria-prima para a formação do nosso corpo, os materiais que a gente utiliza, os combustíveis, os objetos, a energia. Mas onde estão esses materiais? Quais são eles? Você já parou para pensar? Esses materiais, eles estão presentes na natureza desde o início da formação do nosso planeta. Os ciclos mais conhecidos são o ciclo da água, o ciclo do CO2, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio. Se você quiser saber mais sobre os ciclos dos materiais ou dos ciclos biogeoquímicos da natureza, eu sugiro que você dê uma olhada nas aulas da professora Isabela e da professora Larissa Timóteo sobre esse assunto, que estão lá no nosso canal da Multirio ou no seu aplicativo. Para a gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu gostaria que a gente fizesse uma retrospectiva na história da Terra. Se a gente conseguisse pegar toda a história da Terra e colocasse em 24 horas, então, à meia-noite, a 0 hora do dia, seria o surgimento do nosso planeta, num fenômeno conhecido como Big Bang. Continuando ao longo de 24 horas, às 4 horas da manhã, apareceria a primeira célula do nosso planeta. E às 22h57, surgiriam os dinossauros, eles estariam dominando o planeta Terra. Mas aí você pergunta para mim, professora, mas e o homem, quando surgiu? O homem teria surgido às 23h59 e 40 segundos do dia. Ou seja, nós estamos aqui apenas 20 segundos, mas já fizemos muitas transformações do nosso planeta. Então, que transformações serão essas? Vamos observar? No pouco tempo que o homem já está na superfície da Terra, habitando o planeta Terra, nesses 20 segundos, nós já tivemos vários avanços. O primeiro desses avanços foi a agricultura, que surgiu há 11,5 mil anos atrás, né? Depois veio a Revolução Industrial, no século XVIII. E esse acontecimento está intimamente relacionado com a aula de hoje. Em 1945, também houve uma grande mudança na Terra, né, causada pelo homem, que foi o surgimento dos primeiros testes nucleares no planeta. Atualmente, somos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. E aí você pode perguntar para mim, professora, mas 7 bilhões de habitantes no planeta, o que isso influencia? O ser humano, ele está presente apenas 20 segundos, né, nesse surgimento da Terra em 24 horas. Mas nós já somos a espécie que mais interferiu no planeta durante esse tempo. Nenhuma outra espécie foi capaz de modificar tanto o planeta Terra quanto nós. Já existem pesquisadores que dizem que os 200 anos, né, após a Revolução Industrial, ela deve ser chamada da Era Antropocênica ou Antropoceno, devido a essas mudanças que o homem fez no nosso planeta. E você pode perguntar para mim, professora, mas o que são antropoceno, o que são ações antrópicas? Ações antrópicas são todas aquelas ações que são desenvolvidas pelo homem, né? Como a modificação, por exemplo, do curso dos rios, o aumento, né, dos gases estufas, a utilização, a geração, por exemplo, né, das bombas nucleares. Tudo isso são atividades, a agricultura, todas essas são atividades antrópicas, que foram atividades desenvolvidas pelo homem e que têm um efeito direto no planeta e na própria sociedade que ele vive. Vamos observar o próximo slide. Como os seres humanos, eles afetam o ciclo dos materiais? Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência de slides que mostram uma série de interferências, né, ou ações antrópicas que o homem causou ou faz no planeta Terra. Quem se lembra do desastre de Mariana, né?
onde 25 mil piscinas olímpicas de rejeitos foram lançados na natureza, rejeitos de minério, né? Tendo impacto direto nos oceanos, nos rios, nas pessoas que moravam ali. Vamos observar outro slide. O que causou o impacto de Mariana, né? Quais são os números? 663 quilômetros de rio e córregos foram contaminados. Mais de 1.000 hectares de vegetação foram perdidos. Mais de 200 edificações, né, ou seja, residências, foram destruídas e mais de 600 famílias ficaram desabrigadas. Assim como o desastre de Mariana, outros, né, acidentes por contaminação de rejeitos industriais ocorreram. Por exemplo, o que ocorreu em Minas Gerais, em Cataguases, né, onde a barreira com os rejeitos da produção da indústria de papel também contaminou toda a cidade, contaminando rios, córregos, soterrando, né, assoreando os rios e também a cidade como um todo. Então, queridos alunos, quais serão os impactos pela contaminação de rejeitos industriais para o nosso planeta? Então, nós temos a morte de vegetação, que eu já havia falado com vocês, pavimentação pela lama, ou seja, essa lama de rejeito químico, ela cobre os lagos, né, a hidrosfera daquela região e também soterra casas e áreas. E essa lama ela ou demora muito tempo para secar, o que inviabiliza inclusive a construção nesses locais, assim como também cria uma crosta dura quando resseca, que não é permitido nem a agricultura. Então o terreno ele fica totalmente inviabilizado para a vida. O soterramento das nascentes, então contaminando, prejudicando o fornecimento de água, o assoreamento e o desvio dos cursos dos rios, a morte de milhares de espécies, né, de peixes e micro-organismos que viviam naquele ecossistema, o impacto direto na nossa cadeia alimentar, sem falar de todas as vidas que são perdidas. São só esses desequilíbrios que o homem provoca no planeta? Claro que não, a gente sabe que existem muitos outros. Um dos principais desequilíbrios também causados, né, nos ciclos biogeoquímicos é o derramamento de petróleo. Então, aqui nós estamos vendo um vazamento de óleo, né, de mais de 25 mil barris que foi no Rio Barigui, no Paraná, no ano de 2000. Só esse derramamento de petróleo? Não, né? Isso são todas reportagens aqui do Brasil. Também teve, né, o naufrágio da plataforma P-36 em 2001, que também liberou 1.500 toneladas de óleo nos oceanos. Um impacto muito grande para o nosso planeta. Além disso, recentemente, em 2011, um navio permitiu o vazamento de 3.700 barris de petróleo na bacia de Campos. São cenas muito tristes de se ver. A gente tem que repensar muito as nossas atitudes. O planeta é um só. Vamos ver, então, quais são as consequências desse derramamento de petróleo? O derramamento de petróleo, ele faz, né, a formação de uma barreira na água que impede a passagem de luz, afetando diretamente a fotossíntese do plâncton e das algas que estão ali. Isso vai afetar diretamente a cadeia alimentar, né? Morte de dezenas de animais por intoxicação, asfixia ou desequilíbrio térmico, porque eles ficam presos no óleo. Morte da vegetação de manguezais, porque ocorre uma obstrução das raízes e das espécies que ali se reproduzem. Os problemas também sociais das populações que vivem, né, por exemplo, da pesca, dependem dos oceanos para a sua sobrevivência, também ficam muito prejudicados, assim como o turismo. Mas para por aí? Infelizmente, esses não são os únicos problemas, né, os únicos impactos que o homem causa na natureza, mas também o desmatamento. O desmatamento da Amazônia, legal, né, tem perda de 1,5 milhão de árvores por dia. É muita árvore. Outro exemplo, né, além da Amazônia de desmatamento, é o desmatamento da Mata Atlântica. Esse é o bioma que cobre a nossa cidade do Rio de Janeiro e ele é o bioma do Brasil mais afetado pelo desmatamento. E quais são os impactos causados por esse desmatamento? O desmatamento ele vai causar perda da biodiversidade, né? Porque você tem perda de espécies, de várias espécies que vivem naquele ecossistema, naquele bioma, alteração do habitat de animais e plantas,
alterações climáticas, afeta o ciclo hidrológico e contribui para a extinção de várias espécies, além dos prejuízos sociais para as comunidades que, assim como aquelas que vivem próximo do oceano, também dependem da floresta. E, por último, e não menos grave, há aumento da erosão e da desertificação. Eu falei para vocês no início da aula que a população mundial está em torno de 7 bilhões de habitantes. Será que isso pode causar algum prejuízo, além de todos esses que a gente já viu? No passado, a cidade avançou sobre o rio e hoje o rio avança sobre a cidade. O que essa manchete está falando para a gente? Né? Da falta de planejamento urbano. Então, quando a gente constrói cidades, o crescimento populacional ele vai ocorrendo de maneira desordenada, ele vai afetando diretamente o ambiente, ocupando regiões que antes, por exemplo, eram ocupadas pelo ambiente, né? Pelo ecossistema, por rios ou então por mata. E quando a cidade ela vai crescendo de maneira desordenada, ela vai levando uma série de danos. Vamos observar, por exemplo, o que a falta do planejamento urbano causa. Então, os impactos da falta do planejamento urbano incluem o desmatamento, formação de ilhas de calor, a inversão térmica, a chuva ácida, que também contribui, né, causando impactos no oceano, a poluição do ar, o aumento da produção de lixo, que é um grande problema, a gente vai ver na sequência, a contaminação de rios e solos, também as enchentes, os deslizamentos de terra, a redução da disponibilidade e da qualidade dos recursos ambientais, principalmente a água e as mortes devido aos desastres naturais. Um dos principais problemas causados pela ocupação desordenada nas cidades é o lixo. O lixo, ele gera muito resíduo, contamina o solo, contamina os mananciais. Mas quanto de lixo é produzido? Então, por exemplo, para vocês perceberem, quantificarem a quantidade de lixo que é produzida, tá? No Rio de Janeiro, uma pessoa por dia produz em torno de 1,38 kg de lixo e 4 a 6 litros de dejetos. Na cidade inteira, são produzidos diariamente 16,8 mil toneladas de lixo, em torno de 3.750 caminhões carregados de lixo todos os dias. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegasse todos esses caminhões de lixo e enfileirasse um atrás do outro, daria para ir e voltar de São Paulo a Nova York. É muito lixo, não concordam comigo? Pessoal, pensando em tudo isso, eu gostaria de deixar um questionamento. Vamos observar essa frase e vamos refletir ao longo das nossas vidas qual o futuro do planeta nesta nova era, que era esta, no Antropoceno. Eu gostaria que vocês ficassem com essa reflexão ao longo do dia e quais as ações que você pode, no seu dia a dia, modificar para continuar protegendo o planeta. Voltando ao título da nossa aula, que estamos todos juntos e misturados, nossas ações refletem diretamente no planeta e o planeta reflete diretamente nas nossas vidas. O planeta é um só, independente de quem polui, a gente sempre tem que estar preocupado em preservar o planeta para que ele mantenha o seu equilíbrio. Então, querido aluno, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade para entrar em contato. Um abraço da professora Vanessa. Até breve.